Boa noite, pessoal. Professor Rafael aqui mais uma vez, dando continuidade à nossa aula, agora aqui pelo link. Estávamos falando das qualidades da nossa moradia, que deve apresentar o conforto térmico, o conforto acústico, o conforto visual, inclusive a ventilação adequada, uma boa iluminação também, e devemos escolher um bom local para construção, para evitar terrenos alagadiços em encostas e sem proteção ou perto de redes de esgoto. Em relação às quedas nas escadas, janelas, rampas e sacadas, as escadas devem ser bem iluminadas, providas de corrimão e com degraus largos, ok? O banheiro deve ter o piso antiderrapante e deve ter um sistema de anti-incêndio ou para prevenir incêndios. Devemos ter também sempre o aterramento da rede elétrica para evitar curtos-circuitos e choques elétricos. Para evitar queimaduras, devemos evitar a presença de crianças na cozinha. Manter o cabo da panela sempre voltado para cima do fogão. Não manusear álcool, querosene e gasolina próximo ao fogão ou qualquer outra fonte de calor. Em relação ao envenenamento, não armazenar substâncias tóxicas dentro de frascos de refrigerante, manter os aparelhos a gás numa área aberta e de preferência fora de casa, prover fogões e lareiras de chaminé, observar o vazamento na troca do bujão de gás, manter medicação longe do acesso de crianças. Em relação ao tráfego, cerca de 45 pessoas morrem por mês na Bahia, vítima de acidentes de trânsito. Acesso às escolas, lojas não devem cruzar via de tráfego intenso. Os cruzamentos devem ser feitos por passageiros inferiores ou superiores às áreas residenciais. Devem ficar afastadas das pistas de grande velocidade. Necessidades psicológicas naturais dos seres humanos. A privacidade. Todo ser humano ele tem a necessidade psicológica da privacidade, onde a habitação deve ter área que permita certa privacidade das pessoas sem a perturbação de terceiros. Também há uma necessidade psicológica que a residência tem uma facilidade de limpeza, ou seja, a habitação deve dispor de uma estrutura com facilidade de manutenção de limpeza da casa e higiene de seus colaboradores, gera menos estresse. Exemplo, é mais fácil garantir a higienização de um banheiro com piso de azulejo liso do que uma superfície com grosseira, apenas com cimento grosso, aquela primeira camada. Também é uma necessidade psicológica a satisfação estética. Na casa e no ambiente residencial, é importante que a sua infraestrutura corresponda ao gosto e à necessidade de seu habitante. Área para lazer. É importante que o habitante encontre prazer em estar no seu lar, através de atividades de entretenimento. Necessidades epidemiológicas. Espaço. Nós temos a necessidade epidemiológica de termos espaço em nossas residências. Espaço suficiente para ter dormitórios para redução ao mínimo das infecções por contágio. Temos águas, disponibilidade de água de boa qualidade, bem como sistema de armazenamento adequado de água e inclusive instalações sanitárias que tornem mínimos os perigos de transmissão de doenças. Agora vamos abordar o tópico 5.0, higiene e profilaxia dos alimentos. Super importante. Nossa apostila traz um textinho onde ela diz assim: no preparo dos alimentos é fundamental que se leve em consideração a higienização dos mesmos, dos utensílios utilizados, do local de preparo e dos manipuladores de alimento. Quando isso não acontece, a saúde do indivíduo pode ficar comprometida. Portanto, é preciso ter cuidados na higiene e no controle dos alimentos, pois alimento limpo e bem cuidado é fonte de
saúde. Já o alimento não muito limpo e não bem cuidado é fonte de doenças, ok? A importância da higiene dos alimentos. Com a higiene dos alimentos é possível melhorar o nível de saúde em consequência das medidas de ordem sanitária, ou seja, redução no número de casos de doenças por alimentos contaminados, como por exemplo, diarreias, aumento da capacidade de produção do homem em razão de melhor condição de saúde. Enquanto nós seres humanos estamos mais saudáveis, conseguimos produzir mais, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Outra coisa super importante é a conservação e proteção sanitária dos alimentos, o que evita sua deterioração prematura, resultando em economia financeira para o consumidor e para o produtor, uma vez que não haverá desperdícios. Aumento na produção de alimentos perecíveis, cujos excedentes do período de safra podem ser conservados e armazenados para a entre-safra. Também a prevenção da destruição do gênero alimentícios por roedores, assim reduz a população de roedores. Agora vamos falar de alimentos nocivos ao organismo. Alimentos infectados. Os alimentos podem veicular parasitas intestinais, ovos de ascárias e certas espécies de protozoários. A carne de porco, por exemplo, pode conter o Trichinella spiralis e a Taenia solium. A carne do boi pode conter a Taenia saginata e também causar brucelose. O leite pode conter o bacilo de Koch, que provoca tuberculose, ou o vírus da febre aftosa. No caso dos alimentos infectados, porém, se esses alimentos infectados eles forem muito bem cozidos, eles são capazes de livrar nós, seres humanos, de uma contaminação. Alimentos contaminados. Adubação do solo com material de fossas leva a uma contaminação do solo e, posteriormente, dos alimentos ali produzidos. Irrigação de hortaliças com águas fecais procedentes de córregos, valas poluídas por esgotos. Essa água também ela vai contaminar o solo e os vegetais ali, naquela região, passando para os seus frutos, onde iremos consumir posteriormente e possivelmente seremos infectados. Também devemos controlar os vetores e roedores, assim evitando a probabilidade de contaminação dos nossos alimentos. Infecções secundárias de pele do manipulador devido a lesões mecânicas ou até mesmo a reações alérgicas.